Originária do Porto, esta banda surgiu em 2001 pelas mãos de João Pedro Coimbra e após uma breve pausa inicial, a formação ganhou nova vida com a entrada de Mónica Ferraz. O primeiro álbum homónimo foi lançado pouco depois, destacando-se logo a colaboração com Rui Reininho em Luz Vaga. Rapidamente conquistaram o público e a crítica, venceram o Globo de Ouro e foram nomeados pelos MTV Europe Music Awards como Best Portuguese Act. O segundo disco, Vitamina, chegou em 2005 e a estreia marcante no Rock in Rio Lisboa foi no ano seguinte. Seguiram-se mais 3 discos em português, Para Todo o Mal, Automático e Pés que Sonham Ser Cabeças. Entretanto, após a saída de Mónica Ferraz, aventuraram-se no inglês e lançaram o álbum Loner. Agora surgiu uma enorme vontade de celebrar o 20º aniversário do disco de estreia com vários concertos. Os Mesa, o João Pedro Correia e a Mónica Ferraz são os convidados do Carlos Bastos no música.pt. Olá meninos, obrigado por terem vindo. Olá, obrigado nós. Isto de Lisboa ao Porto, Porto a Lisboa é uns instantinhos. É uns instantinhos. Isto hoje em dia até podia ter sido à distância, mas não era a mesma coisa. Não é a mesma Não. coisa. Já me aconteceu de estar com alguém no Porto, cá em baixo, e depois matar saudades só passado 1 ano ou 2, assim, agora frente a frente. Não, nós gostamos de visitas. Nós gostamos de visitar. Opa, e acho que passámos aquele período já um pouco distante, mas ainda presente da pandemia, e que quase tudo tinha que ser feito em remoto, Certo. de modo que acho que então a partir desse momento é que começámos mesmo a privilegiar a possibilidade e a capacidade de estarmos juntos a falar. Acho que é completamente diferente. Porque é muito giro, a tecnologia ajuda, mas depois não é bem a Não, mesma não. coisa. Isto não é nada que Não, substitua não. o contacto humano. E devem ter sido isto que vocês devem ter pensado. 20 anos, e assim, isto, o contacto humano faz-me falta, portanto, 20 anos depois do álbum de estreia, vamos lá juntar-nos outra vez e fazer verdade. mais uns espetáculos. Nós basicamente crescemos e percebemos, se calhar devíamos estar juntos outra vez. Como é que, quem é que celebrou? Pá, aquilo foi um amigo nosso. Nós sinceramente nem nos tínhamos apercebido que já tinham passado 20 anos, ou que iam passar 20 anos. E um amigo nosso comentou: vocês vão fazer 20 anos sobre o primeiro disco. Que tal juntarem-se e fazerem uns concertos de comemoração, ou juntarem-se e fazerem música, sei lá, qualquer coisa. E fomos ouvir, de facto, esse primeiro disco, nomeadamente o disco homónimo, o Mesa. E pá, fez-nos sentido, realmente temos um carinho enorme sobre aquelas canções. E achámos que era a altura certa para voltar a mostrar às pessoas, umas em primeira mão, aquelas que não nos acompanharam na altura, e aquelas que cresceram connosco e com quem nós muito prazerosamente recebemos mensagens de dizer que esta música foi importante porque conheci o meu namorado, ou som desta música, ou constituí família, ou às vezes coisas até mais arrojadas que nos contaram. Muito bem. Mas é tudo válido porque são tudo coisas positivas, coisas que contribuem para, sei lá, para a união das pessoas, e a música faz bem. Vocês já tinham uma pausa? Quanto tempo é que tiveram assim em pausa? Nós os dois, Aí 12, né? pai, 12 anos, Ainda 13 foi- anos, ainda foi 13 um- anos. ainda foi um É a bocadão. idade do meu Foi. filho, precisamente. Foi? 13 Mas uma anos. coisa não tem a ver com a outra. Não. É que às vezes podias ter parado e... Não, eu nunca parei. Eu, E entretanto, pensares em fazer outra coisa. Lançaste a tua lancei a carreira minha só. Sim, carreira a solo. mas podias ter parado para pensar mais ali, agora vou tratar das minhas coisas e depois logo vejo como é que faço com o resto. Não, basicamente não foi pensado, não é? Mas acabamos por esta pausa, nós os dois partilharmos de uma carreira a solo, cada um com a sua carreira a solo, mas não foi pensado, não foi nada pensado, vamos parar e vamos fazer cada um os nossos projetos. Mas acabou por calhar assim mesmo. E foi tranquilo, o ritmo foi rapidamente recuperado. Agora Foi, conseguiram entrar logo na mesma onda? Nós comentamos isso ainda ontem, que parece que não passaram os anos por nós, porque de repente nós estamos no estúdio e estamos exatamente no mesmo ponto quando nós terminamos ou quando nós fizemos esta pausa. Sim, ninguém se zangou, não é? Não, ninguém se zangou e é a mesma onda, portanto temos a mesma linguagem, ninguém se distanciou em termos de linguagem musical, inclusivamente. Podíamos efetivamente ter-nos distanciado, mas não, e estamos no mesmo ponto, parece que não passaram os anos, temos a mesma cumplicidade musical. E agora talvez me dizer há bocadinho, João Pedro, pegar neste olhar, ouvir
É mais ouvido do que olhar para o primeiro trabalho. Continua a fazer sentido, continua a ser relevante para passados estes anos. Reveste muito naquilo que lá está. Sim, os anos dão-nos a hipótese de olhar sobre o teu trabalho de uma forma mais desligada. E de facto há coisas que eu acho que estão na mousse e há outras que não estão tão conseguidas. Acho que isso é normal acontecer. E também o facto de agora irmos tocar estes temas nestes 2 concertos de regresso que vamos fazer também nos permite, no fundo, experimentar coisas que na altura não nos foi possível fazer em músicas que se calhar não ficaram não chegaram ao fim com aquele potencial que nós achávamos que podia ter chegado. Agora, depois há outros temas que eu acho que fico mesmo, posso dizer isso à vontade. Orgulhoso. Fico super orgulhoso, Claro. acho que... E é interessante perceberes agora, nos ensaios, tentar perceber... Eu não me lembro mesmo de ter feito aquilo, e é interessante, tipo, estás a tocar e a tentar perceber como é que as músicas foram construídas, e é um processo quase do zero. O mundo também é outro, não é? Nós, não só a vossa bagagem é outra, Certo. a tecnologia também é outra. É outra. Eu não sei se a tecnologia, não só na música, depois também há o resto, também há as redes sociais e há por aí fora. Sim. Sim, na Não altura sei se nós não tínhamos. Claro, o Não impacto tínhamos terá essa que ser, ferramenta. passado 20 anos, o impacto terá que ser diferente. Certo, nós tínhamos que era MySpace. Não é? Sim. Era o Não era? MySpace, tínhamos o amigo que era o Tom, não é? O Tom. Mas isso da questão da tecnologia que estavas a referir é bastante interessante, porque aqueles primeiros discos de mesa foram feitos com tecnologia que hoje em dia está obsoleta, e foi muito interessante encontrar formas de reaver esses fecheiros, porque nós também queríamos trazer alguns sons originais para este concerto. Não queríamos não queríamos partir do zero, queríamos trazer um bocado dessa magia, não é? Quase como se abrisses um baú onde tens esses sons guardados, e foi bastante... Pronto, foi todo um processo, foi um processo Onde é que estavam os longo. fecheiros? Ainda havia um disco rígido, havia o quê? Estavam em DVDs que, por acaso, tivemos a sorte, na altura ninguém queria fazer porque aquilo dava imenso trabalho, mas hoje em dia era gravar tudo em DVDs, em tempo real, aquilo demorava imenso tempo, tinhas que fazer 1 ou 2 cópias para teres a certeza E um que... detalhe, tinha muito pó. Pois acredito. E de repente ligares o computador, tive que arranjar computadores com DVDs, porque os computadores já não têm DVDs hoje em dia, sim. e depois tentar abrir as sessões. Por acaso o sistema ainda era... arranjámos um sistema que conseguia importar esses fecheiros e abri-los em sessão, portanto não só ter os fecheiros, mas também conseguir abri-los numa sessão, e eu acho que é uma coisa mágica. Sabes que eu descobri isso da pior maneira, uma vez que estava a querer comprar um jogo para o meu filho e eu a insistir, não, isto em DVD é melhor, em vez de estás agora, ficas com o disco físico. E depois de ter encontrado o jogo, não foi fácil, em DVD, chego a casa para constatar que o computador... Não, que o computador já não tinha leitor de DVD. Portanto, acontece muito. E essa sonoridade é uma sonoridade sempre diferente. Até, sei lá, se calhar o melhor exemplo são os Depeche Mode. Quando tu ouves aquele som de sintetizador muito cru, muito básico, que era o que havia na altura, e depois a mesma música com outra roupagem 20 anos depois é outra coisa completamente diferente. Certo. Mas vocês quiseram ir buscar mesmo um bocadinho dessa nostalgia também para mostrar. A essência dos meses é exatamente essa. Nós não poderíamos nunca largá-la, deixar... Tens de chegar um bocadinho mais para o microfone. Deixar os sons que levaram com que mesa fosse mesa e que tivesse essa sonoridade tão característica. Então, lá está. Fomos buscar, fomos ao baú, não é, João? Sim. Não, tens... pronto, isto é um bocado técnico, se as pessoas não têm interesse nenhum em saber Certo. isto, mas há uma ferramenta muito importante no início do século XXI e no final do século XX ainda, que é o sampler. O sampler basicamente é uma máquina que é um gravador, mas que te permite gravar, na altura que se fazia muito, pegar num vinil, gravar um excerto e depois modificá-lo e repeti-lo num chamado loop, que é no fundo criar uma sequência que se repete. Por exemplo, quem ouvir hip-hop conhece isso muito bem, que é pegar num excertozinho. Pronto. Isso foi fundador no som, por exemplo, de Bristol. Quem gosta de Portishead ou Massive Attack reconhece esse som.
E isso é feito através dessa máquina que é um sampler, que hoje em dia é super vulgar dentro de um computador, mas na altura era uma máquina de hardware. E tinha que ser tudo feito ali. Mas de certa forma tem aquela característica, é como uma guitarra. No fundo, a guitarra tem aquela tessitura, aquelas possibilidades sonoras. O sampler também tem aquela característica única que te permite fazer músicas daquele género. Pronto. Vai ouvir um bocadinho disto, mas vai ouvir muito mais coisas, porque os Mesa vão estar, talvez se eu não me engano nas datas, na Casa da Música, dia 7 de maio, e no Lux Frágil, dia 15 de maio. É isto, não é? E vão cá estar ainda mais um bocadinho, porque temos muitas coisas para descobrir sobre eles. Eu não quero ser, eu não quero pedir, mas estou a perder e não sei o que fazer mais. O que eu era desapareceu e quando falo parece que não sou mais eu. Tento encontrar-me, desenrascar-me, já faço a cama, ando ocupada a tentar fugir de ti. Mas mais longe é mais perto, mais difícil fazer o correto, o que está certo. Por isso, se do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu lugar, mas a seguir peço para voltar. Para mim nunca foi um jogo, foi apenas um retrato onde ficávamos bem os dois, onde as dúvidas são para depois. Gosto mesmo de ti, mas tu nunca estás aqui. Por isso, se do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu lugar, mas a seguir peço para voltar. É que eu gosto mesmo de ti. Eu gosto mesmo de ti. Tento encontrar-me, desenrascar-me, mas quanto mais longe, mais perto de ti. O que eu era desapareceu. A culpa percebe, eu não sou mais eu. Se do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu lugar, se do meu lugar, eu não sou mais eu. Se do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça,
Os Mesa são os meus convidados hoje aqui no Música.pt. O João Pedro Coimbra e a Mónica Ferraz estão cá. São 20 anos e vamos ter aí 2 grandes concertos, Casa da Música, dia 7 de maio, no Lux, dia 15. Estávamos a falar há pouco daquilo que tinha sido a importância do primeiro trabalho e já são 5, não é? 5, 6, o último em inglês. Sim, já perdi a coisa. Chamada após apontamentos. Já foi se calhar há 8. 5 em português e em 2016 apareceu em inglês. Sim, o Loner, sim. Foi uma experiência diferente. Porque a raiz é sempre português. Sim, a raiz foi portuguesa. Na altura havia muitas bandas a cantar em inglês. Mas nós optámos um bocado contra corrente pelo português. E digamos que foi uma luta na altura. Foi. Conseguirmos, sim. Na altura tivemos existiu aquele movimento do 100% música portuguesa, onde nós também integramos. Porque, de facto, a cota de música portuguesa na altura era pouca. Eu acho que já tinha era sido, difícil. não sei se já tinha sido passado, se a lei já tinha passado ou não. Acho sei. que não, mas foi nessa altura. Estávamos ali. Mas foi difícil para a mesa também por causa da sonoridade, que não é uma sonoridade muito popular, não é? Digamos. Porque vocês, ainda há bocadinho estava a falar com a minha mulher a propósito das vossas músicas e era coisa bem aquela história do Herman. Onde é que tu estavas em 2004? Enfim, o que é que estavas a fazer em 2003, 2004? Porque o primeiro trabalho, até ser editado verdadeiramente, aquilo foi editado para quase umas 3 vezes até... Sim, isso tem uma história muito curiosa. Até ser um disco, não é? Foi. Sim. Também era uma época muito interessante em que tu tinhas meios de comunicação, os jornais eram ainda potentíssimos e ajudavam bastante os novos artistas. Eu lembro-me que o primeiro tema que nós fizemos foi o Tenta Invisível e saiu em maquete. Primeiro na rádio e depois num jornal que ao fim de semana tinha uma rúbrica de novas bandas ainda não editadas, portanto com maquetes. E parece que não. Mas tipo, teres alguém... porque aquilo era um espaço... É como nós daqui a bocadinho fazemos uma pausa na nossa conversa e depois temos o novidade.pt, que é uma música nova de alguém que está a começar todas as semanas. Isso é fundamental e para nós foi muito importante. Depois também fizemos uma série de concertos, mesmo antes do disco sair. Isso começou a despertar a atenção. Por outro lado, eu lembro de virmos a Lisboa reunir com as majors da altura e nenhuma quis o disco. Estávamos assim um bocado a pensar o que é que íamos fazer e recebemos um telefonema de uma editora que havia na altura, que era a Zona Música, que basicamente importava o catálogo da Mute Records, que é uma editora bastante importante na altura, que era do José Peixe Mode, precisamente. Está tudo ligado. Está tudo ligado. E o diretor queria fazer um catálogo português. E pronto, e daí tivemos a hipótese de gravar o primeiro disco de mesa, esgotou, fizemos uma segunda edição, e a terceira edição aí, já na EMI, onde depois podes encontrar o Luz Vaga com o Reininho, que foi o mote para essa terceira edição. Quem é que chegou ao pé dele? Foram vocês ou ele ouviu-os, ou como é que foi? Nós somos todos amigos. Sim. Conhecemos já há muitos anos. Já. Somos todos do Porto, não é? Sim. Também. Eu já não me lembro muito bem como é que foi o contacto, mas lembro-me como se fosse hoje, quando ele veio ao estúdio gravar e ouvir a voz dele, super característica, a cantar o Luz Vaga, para mim foi um momento muito, muito interessante e muito importante. Porque é uma coisa que eu acho que se faz cada vez mais e por exemplo, vocês também gostem de fazer e poderiam fazer mais vezes, se houvesse oportunidade, que é esta mistura entre os monstros consagrados, não é? E que alinham também com grande facilidade com outra malta. Sim. Às vezes o impedimento até nem é o artista, de não alinharem mais vezes. Tem a ver com editoras e com agentes e com agências. É sempre o que se mete pelo meio. E então, se calhar, talvez não haja tanto essa partilha dos monstros, digamos. Certo. Sem chamar nomes a ninguém. Sem chamar nomes. Mas tem a ver com isso. Muitas vezes tem a ver com... A mensagem até nem chega ao artista. E, portanto, não há hipótese de escolha. E, na altura, o Globo de Ouro também é logo a seguir, não é? É.
O melhor grupo do ano é 2004 também. É 2004, é relativo a esse primeiro disco. Portanto, isto foi todo um boom assim de repente. Nós fomos Foi. disco do ano, passando a publicidade da Antena 3. Tivemos uma Dance Globe Awards, Uma série de a coisas. Billboard também, a Billboard Europa elegeu-nos um dos 10 melhores discos do ano europeus, ao lado dos Franz Ferdinand e dos Kraftwerk. Portanto, foi assim um boom. Que é engraçado, porque eu vi que houve uma série de boas críticas lá de fora. Às vezes Sim, é preciso sermos bem aceitos lá fora para depois termos reconhecimento de cara. Infelizmente. E eu acho que continua essa Continua. mentalidade. Não mudou nada. Mas sim, mas foi uma série de coisas ali logo do início que de repente, ok. Sim, Vai embora. e pronto, isso, pegando naquilo que a Mónica estava a dizer há pouco, do nosso som não ser muito popular, eu acho que os Mesa têm uma questão que sempre foi pronto, para uns pode ser complexa, mas para mim eu acho que é a riqueza do projeto, que é o facto de apelar a várias sensibilidades musicais e a vários estilos, e teres canções que são canções orelhudas que passam na rádio, como o Sei do Meu Lugar. O Sei do Meu Lugar chegou a ser genérico de uma telenovela. Certo. Nós temos para aí mais 8 músicas em novelas espalhadas Que ajuda. e ajuda, e depois isso leva a outra coisa que estávamos a falar. Há uma mudança de meios, não é? Quer dizer, antigamente não fazias sucesso, não passasses da rádio se Sim, não existisse. sim, Depois isso é começaram a importante. surgir mais uma série de Sim. coisas, outros complementos, não é? Exato. Infelizmente para a rádio, mas pronto. Mas, sim, mas a rádio está cá, mas a rádio ainda cá está. Mas esse lado permite que, pronto, tens um lado mais experimental dos Mesa que se calhar não chega ao grande público, mas depois tens essas canções. E Mesa sempre flutuar um bocadinho entre esse lado mais experimental, de pesquisa, e um lado radiofónico que gostamos de ter. Nós gostamos de fazer canções de... Porque é uma opção, não é? Quer dizer, orgulhudas. vocês têm, é isso, tu tens a noção de quando é que a música pode... Não sabes se vai ser um sucesso, Isso mas não tens, sabes. mas tens a noção de se a música é mais orelhuda ou menos orelhuda, não é? Isso é uma coisa... Isto Tens. mastiga-se Sim. melhor do Tens. que... Não é? Mas é uma das coisas bonitas da música, é que tu não consegues ter nunca a certeza. Tu podes querer, ok, tu sabes que uma música tem 3 minutos e meio, que deve ter um refrão e um A, e deve ter uma letra que consiga transmitir uma mensagem. Mas ainda assim, com todos esses ingredientes, é um prato difícil de confeccionar, porque tu muitas vezes tens tudo. Às vezes tens bons orçamentos para fazer a promoção e a música simplesmente não vai funcionar. E esse também é o lado bonito da música, não é? Porque estás a mexer ao fim e ao cabo com um bem que é imaterial. Sim. Não é? Já falámos disso muitas vezes. Às tantas, Bohemian Rhapsody nunca seria uma música para ter aquele sucesso todo, não é? Claro. Porque misturar ópera e rock e por aí Sim, fora sim, não sim. seria uma coisa muito estranha. E uma duração longa, enfim. Isso é super interessante, estás a dizer, porque hoje em dia, se tiveres uma música como essa, ou uma música como uma música qualquer dos Pink Floyd, que eram músicas que estavam no mainstream nos anos 60, 70, hoje em dia nunca passariam. Sim. É Dificilmente. tudo Passava mais rápido. era a 30 ideia. segundos. É 30 Sim, segundos. a edição da rádio. É a edição da rádio. É normal, são os aquele tempos. mais curto. E falem-me de vocês, que eu não sei, não, já me vão falar de vocês, porque eu estou a olhar aqui para o nosso... Calma. Porquê? Estou a olhar aqui para o nosso tempo, estava aqui a controlar o tempo. E quero saber se... Portanto, é uma boa maneira de ficarem mais um bocadinho, porque eu quero saber mais coisas sobre a Mónica Ferraz e sobre o João Pedro Coimbra, os Mesa, os meus convidados hoje aqui no música.pt. Luz, vaga luz, vesga a tua cruz. Já não sai da cama a minha luz. Luz Da sala do quarto. pilha a palavra, troca a quantidade do assunto nodal. A tensão está normal. O lábio fora da boca, A boca fora do mal. Os teus olhos não são de gente. O teu ar foge para cima. Tens a pedra no cimento, tens a mão no pensamento. cicloturismo na parte de fora, Na nesga do abismo imaginário que remete para onde ainda não fui. convite ao universo com a tua própria câmara. Fecho a luz num olho, prego a tábua a sensação.
língua estava morta. Sei lá, parei de olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. Sei que nada mais pode me ajudar. Atrás ao passo, leva um lenço à boca. Fica na mira do choque frontal. Não é doença, é um animal. um ruído feito, um ato de fingir seres mau. Mesmo a dormir, dancei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do nono andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. Vou saltar em teu lugar. Dancei para te ver aqui. Dancei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do nono andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. Já vamos continuar a conversa, mas primeiro está na hora. Vamos à novidade desta semana. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Olá, o meu nome é Beatriz Pessoa e quero muito que ouçam o meu novo single. Chama-se Pó de Palco e é uma canção que fala sobre a vontade incontornável de querer fazer canções e de cantá-las ao vivo. A vontade de estar num palco. Ao mesmo tempo é uma canção que descreve um bocadinho as dificuldades do meio artístico e os seus defeitos. O importante é continuar a cantar para não chorar e aproveitar o palco, mesmo que esteja cheio de pó. Espero que gostem. Mãe, quero ver as estrelas, ser do palco e cantar, ter um lugar marcado, ser do meio imortal, brilhar. Parece malha todo entrelaçado, castiga o corpo e veste o pecado. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Domina a festa, já conhece as luzes, estudou a missa e decorou as cruzes. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Mãe, deixa ver o mapa, o futuro astral, ter um lugar guardado, ser do meio imortal. Vai, deixa doer o ego, laia, 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 cantar para não chorar, laia, laia, laia. Vai, deixa doer, vale sofrer que passa, ser mais para ter a taça. Parece cola, arranha-lhe os dedos, bebe chá frio, hidrata os cotovelos. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já pintei cenários, recolhi amostras, mostrei-te os dados, não virei as costas.
musicanovidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Os Mesa são os meus convidados hoje aqui no música.pt, o João Pedro Coimbra e a Mónica Ferraz. Mónica, tu ainda te lembras, agora sim, agora quer saber estas coisas, ainda te lembras da primeira vez que cantaste em público ou não? Público. Público, Porque eu público. entrei em público a primeira vez sem ser a cantar. Dançava balé Não, mas a com cantar. 3 anos. A cantar. No Sá da Bandeira, que é uma casa. Certo. não é? A cantar, lembro-me, tinha 15 anos. Por volta dos 15 anos. Como é que foi? Mas isso foi, sei lá, 20 anos atrás. Sim, foi noutra vida, claro. Como é evidente. Como é que foi? Amigos desafiaram-te? Foi uma coisa de escola? Foi num bar e eu era muito envergonhada. Continuo, mas era mais ainda. E lembro-me dos meus pais e dos meus amigos me incentivarem a cantar. Mas era uma coisa de música ao vivo? Era Uma cena de karaoke? música ao vivo. Era o bar do Pedro Brunhosa. Era o bar do Pedro Brunhosa, que era o Zebras Bar, na Ribeira do Porto. Não sabia isso. E tinha lá malta que ia tocando? E estava lá o Pedro Sim, também, era também. amigo dos meus pais também, na altura. E estava lá a malta a tocar jazz. E eu mandei-me para um tema muito envergonhada, num canto, assim. Mas correu bem? Não te enganaste na letra? Aquele senhor direito? Sim. E eu já tinha aquele bichinho, só que tinha vergonha, não é? De pôr cá para fora. Cantava em casa, e em casa cantava muito. Sempre foi uma coisa muito... A tua mãe trabalhou com produção também, não foi? Sim, continua. Sempre foi uma coisa que te puxou muito logo de família, logo desde pequenina, Desde a parte pequenina. das artes, da dança. Sim, eu comecei fiz balé muitos anos, comecei a tocar piano com 3, sempre tivemos muito ligados às artes. A minha mãe também, sempre ligada à arte, empresária de música. Portanto, ninguém teve tempo O de meu lá para pai nada, tu foste também. descobrindo. Sim, é uma família muito artística, muito artística. E tu, João Pedro? Primeiro instrumento que aprendeste a tocar, qual é que foi? A bateria. O primeiro foram os tachos da minha avó. Certo, claro. Estragarem isso. E depois foi a bateria. Sempre gostei muito, desde miúdo, quando ia a um concerto, ficava fascinado a olhar para a bateria. A coordenação é tão difícil. Eu olho e eu acho aquilo tão difícil. Pronto, eu sei que tudo é treino, que... isto é como nós conduzirmos e depois já não estamos a pensar se estamos a usar os 2 pés. Eu sei. Mas ao início é difícil. Mas foi logo amor à primeira vista. Sempre gostei muito de bateria. E os teus vizinhos também. Os meus vizinhos adoravam, porque eu, entretanto, quando comecei a ter aulas, depois tive uma primeira bateria. E eu, em casa dos meus pais, morava num apartamento. Então temos a feliz ideia, eu é que tive, coitados, os meus pais não tiveram essa ideia de certeza, meter a bateria na sala. Aquilo durou 2 dias. Ao fim de 2 dias, não eras vizinha dele, não, Mónica? Não. E depois a minha avó tinha uma vivenda e ela cedeu. A minha avó era uma pessoa incrível e deixava meter lá a bateria. E eu lembro depois, eu não sei como é que ela aguentava aquilo, porque eu tive... O meu primeiro projeto a sério foi nos Bandemónio. E entre o primeiro ano e o segundo ano, que foi entre Viagens e depois o segundo ano de digressão do Viagens, nós ficámos 3 meses sem estar em turnê, portanto entre janeiro e março. E eu precisava mesmo de estudar, porque eu quando comecei a tocar nos Bandemónio eu tocava há 2 anos. E o nível era super alto. E eu tinha que dar da perna, então fechei-me 3 meses em casa da minha avó, coitada, todos os dias de tarde. Eu estava ali 2 ou 3 horas a tocar. Eu não sei como é que ela aguentou aquilo. Não era surda ela. Não, mas... Beijinho, avó. Eu acho que ela devia ir para o jardim. Eu acho que ela devia ir para o jardim. Mas, sim, foi a bateria. Depois, uns anos mais tarde, passei a interessar-me pela eletrónica e pela composição. Mas nós estávamos aqui a falar um bocadinho em off também das músicas e dos discos e, por acaso, estava a pensar nisso. Há um disco que tenha mudado a tua vida. Qual é que é o disco? Se eu te perguntar, o que é que te vem à cabeça? Vai pensando, Mónica. Vou pensando. É difícil. Mas ainda relacionado com aquilo que estávamos a falar há pouco em off, era realmente mais fácil para nós ficarmos colados a um disco, porque a oferta era muito menor. Sim. Isto não tem que ser o maior nem o mais importante. Um que tu te lembres que de facto faça parte da tua vida. Sei lá, eu naquela altura de formação musical eu gostava muito de Pink Floyd.
porque era um dos discos que tinha... Porque tecnicamente... Tinha em casa e comecei a interessar-me pelos instrumentais, gostava do som, dos instrumentos, lá e está. aquilo era muito rico, muitas camadas, muito Sim, trabalhado. tinha muitas camadas, dava para ouvir várias vezes. Depois eu gostava muito de ouvir Deadphones. O meu pai tinha uns ajustadores muito fixes de Pioneer, não me lembro. Então ficava ali tipo imerso naquilo. E depois tinha o Zaba, que era o lado da minha mãe. Então eu cresci entre o Zaba e os Pink Floyd. Foi essa a minha formação. Porque parece uma coisa tão fácil, não é? E de repente fazer daquela coisa tão fácil ser tão abrangente é que é extraordinário. E eles também têm várias camadas, ao contrário do que se pensa, que não é só... Não é sentar e fazer. Não. E tu, Mónica? Olha, eu como a nossa vida lá em casa era muito... Tínhamos muitas festas e muitos artistas em casa também a tocar, ao fim de semana... Muito whisky e tabaco na altura. Toda a gente fala em eu todo ouvia lado. muita música e como o João, a minha mãe, por exemplo, gostava muito, sei lá, de música pop, e o meu pai gostava de música clássica e eu ouvia, e também gostava de música francesa, Jacques Brel, e ao sábado acordava-me aos gritos com Jacques Brel e eu cheia de sono. Bom dia, pai! Bom dia! Mas há um disco eu não sei o nome, porque não me estou a lembrar agora, mas há uma cantora que é Rachel Farrell, que é uma cantora de jazz que mudou o conceito, a visão. A voz dela, a maneira como ela cantava? A interpretação, a voz, a tessitura, tudo. Aquela mulher é brutal. Ela era backing vocal do Quincy Jones. É meia doida porque não consegue viajar. Bem bons whiskies e fumam cigarros. Só sai num raio de 50 km da quiser casa dela. Quem quiser que venha cá. Sim, mas é uma artista completa, uma coisa inacreditável, de outro mundo. E eu acho, lá nos Estados Unidos ela é bastante conhecida, mas eu adoraria que o resto do mundo a conhecesse, porque ela de facto tem muito para dizer. Sim. Mas tu, quer dizer, tu não tinhas como escapar, tu irias sempre para um lado qualquer artístico. Sim. Irias expressar-te de alguma forma. Se não fosse a dança, seria o teatro. Se não fosse o teatro... Pintura, o meu pai é pintor, escultor. Tu não? Tu ainda experimentaste o jornalismo ou não, João Pedro? Eu tirei o curso, mas não experimentei o jornalismo. Não chegaste a experimentar? Não. Não te atraiu ou foi logo porque a música já não havia? Eu na altura, quando estava a fazer o curso, já estava em torneio com os Bandemónio. E depois era uma questão de opções. Depois é uma questão de opções, tipo... Eras rapaz para escrever crítica musical, por exemplo? Eu já fiz isso, já fiz 2 ou 3 vezes isso, pediram-me, e escrevi sobre alguns discos em particular. Gostava de fazer, e até gostava de fazer, cada vez mais gostava de fazer um programa de rádio, de coisas que se calhar não têm tanta possibilidade de serem escutadas e que acho que merecem. Há tanta música hoje em dia. Eu vou-te contar um segredo. Agora chama-se podcast. Pois. Isso depois barra com outro problema que eu tenho, que é falta de tempo. E portanto, podes fazer isso no estúdio. Tens um estúdio pequenino em casa? Tenho. Pronto. Tens 2 microfones ou 3 e fazes isso tranquilamente. Mas nunca se sabe. Fazes a edição e depois pões lá as músicas que queres mostrar pelo meio. Nunca se sabe. A questão com o jornalismo é que eu sempre gostei muito de escrever e li muito desde miúdo. Fui filho único até aos 10 anos e então tinha que me entreter com alguma coisa. Era Legos e livros. Estou contigo. E jogar a bola era por isso, não é? Jogar a bola, a minha mãe não me deixava vir jogar a bola com os meninos da rua, tipo, eu sofria assim um bocado dessas coisas, portanto eu tinha que ficar em casa, depois quando vinha da escola, e o que eu tinha era Legos Mas vocês cresceram num Porto diferente. Eu cresci em Lisboa, por acaso. Tu cresceste cá? Sim. Eu cresci no Porto. Do Porto? Sim. Mas tanto Lisboa como o Porto é diferente. Era radicalmente diferente. Sim, muito diferente. Mas a minha mãe também era assim, do género. Fazia festas em casa, mas para brincar cá fora. Então, mas qual é que é o lugar onde te sentes mesmo em casa? Em termos de cidade? Em termos de espaço. Até pode ser só um bocadinho da cidade. Pode ser só um bairro. Não sei. Eu gosto da Baixa do Porto. Gosto de sempre beber um copo, por exemplo, à quinta-feira, depois de um dia de trabalho. Já não consigo sair à noite, até às 500 mesmo. Portanto, adoro sair ao final, depois de um dia de trabalho no estúdio.
ir beber um copo com os amigos e depois tipo jantar qualquer coisa e às 9h30, 10 estou a chegar a casa. Portanto, já não vais ver concertos muito tarde. Já só vais a festivais. Eu tipo até às 2 da manhã está-se bem. Agora aquela questão de perder o dia seguinte porque me deitei às 5, 6 anos, já não tenho já lá vai o tempo. já não tenho paciência para isso. Mas ainda vão ver concertos ou não? Vão ver concertos dos outros. claro. Isso é daquelas Sim. coisas. Claro que Mas sim. eu já agora gostava de saber também do teu lado, Mónica. Qual é que é? O sítio É a Baixa do Porto também, não? Não, olha, é Gaia e é a ponte de Gaia. Porque quando eu estive fora... Para os dois lados? Para os dois lados, porque eu quando estive fora, eu estive fora 9 anos de Portugal. E quando eu estava fora, a imagem que me vinha de Portugal era as duas margens do rio. Portanto, o lado do Porto e o lado de Gaia e a ponte, aquela visão lindíssima da Serra de Pilar, lá para baixo, para as duas ribeiras. Estava uma canção gira. Sim. Da Serra do Pilar, não Não é? é? Faz lembrar qualquer coisa. Não é? Deixa-me escrever aqui para as coisas. Quem veio atravessar o rio. fazer isso. E é isso. E é aquela área ali da Serra de Pilar, da ponte e daquelas duas margens maravilhosas. Vamos fechar. Mesa, hoje, o que é que significa? Isso é uma pergunta... Difícil, uma pergunta difícil para fechar. Mesmo para fechar. Ainda bem que só estás Então, a fazer isso no fim. Deixa fazer-te a pergunta assim. De que maneira é que convidavas alguém, porque os fãs, que aqueles que conhecem já conhecem, não vale a pena, portanto esses vão a estes dois espetáculos. De maneira é que convidavas alguém a ir a conhecer o trabalho dos Mesa. Agora, dia 7 de maio na Casa da Música e dia 15 de maio no Lux. É difícil vender o nosso difícil. próprio trabalho, sabes? Vendo eu. Pronto, vendo eu, que é para vocês não ficarem aqui. Sei lá, dito pelo que várias pessoas que nos abordam dizem que é um som que continua atual. Continua a ter impacto Continua num a ter público mais impacto. novo. Sim, no público mais novo. Isso vem de encontro àquilo que estávamos a falar há pouco do facto de termos tantas músicas em programas de televisão. E Aquilo faz parte da vida das pessoas, mesmo que elas não saibam. Às vezes descobrem que... Sim, e há uma nova geração que só está a ver alguns programas. Por exemplo, nós temos 6 ou 7 músicas no Crime do Padre Amar, no filme. Esse filme todos os anos Certo, passa. Passa. Tipo, portanto, imagina a quantidade de pessoas de várias gerações Sim. que conheceram Mesa por esse... E tu de repente dizes, Ou que não conhecem e querem ir ver. E querem ver porque perceber o que estão é a conhecer Mesa. agora. Pronto. Vamos, só favor, ver os Mesa. Eu volto a repetir as datas. Casa da Música, dia 7 de maio. No Lux, dia 15 de maio. João Pedro, Mónica, muito obrigado por terem vindo cá. Muito obrigado. Gostamos Obrigado. muito. Amigos, como sempre, dúvidas daqui para a frente sobre os seus propósitos. É difícil não questionar. Canto do telhado para toda a gente ouvir. Os gatos dos vizinhos gostam de assistir. Enquanto a música não me acalmar, não vou descer, não vou enfrentar. O meu vício de ti não vai passar. E não percebo porque não esmorece. Ao que parece, o meu corpo não se esquece. Não me esqueci, não antevi, não adormeci. O meu vício de ti, não me esqueci, não antevi, não adormeci. O meu vício de ti. Levei-te à cidade, mostrei-te ruas e pontes. Sem receios, atraí-te às minhas fontes. Por inspiração passamos onde mais ninguém passou. Ali algures, algo entre nós se revelou. Enquanto a música não me acalmar, não vou descer, não vou enfrentar. O meu vício de ti não vai passar. Não percebo